Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos à Notícia de Frente. Hoje é terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022. Começando o dia, claro, para te manter atualizado sobre os principais assuntos em Mato Grosso e, naturalmente, que as nossas preocupações continuam com o fator saúde, né? E a Assembleia Legislativa, por exemplo, a movimentação política também foi novamente reconvocada para aquela suspensão do glorioso recesso dos parlamentares. Enfim, muitas informações, muitas notícias a partir de agora, ao vivo aqui na sua TV Vila Real. Uma excelente terça-feira para você. E a satisfação da companhia aqui na bancada nessa terça-feira. Kleber Lima, tudo bom, Kleber? Bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, pô. Eu entendi você falando Kleber. Kleber? É, que tem muitas pessoas me chamam Kleber. E eu recebo, que é o jeito que elas falam. Muito bom dia, José Puerto. Kleber Lima. É, Kleber. A pronúncia adequada do meu nome é Kleber, é um nome alemão. Mas se chamar você de Kleber também tá ótimo. Também tá valendo, Mas sabia que o meu nome é alemão, então a pronúncia é Kleber. Kleber. Bom dia para você, José Porto. Isso, né? Mas... Bom dia para você, Daniel Petengil, e um bom dia mais do que especial para você que nos honra com a sua qualificada audiência. Satisfação dessa parceria na bancada aqui da NF com Daniel Petengil. Tudo bom, Daniel? Bom dia, Porto. Bom dia, Kleber Lima. Kleber. E bom dia a você de casa. Pois é, olha. Você também é alemão? Não, meu não é alemão, não. Dele é... Nome bíblico, né, Daniel? É Petengil. Senti uma certa... O sobrenome, a origem, Daniel. Senti uma certa resistência. Diz que Você britânico. tem cara de alemão. Diz que é britânico. Tem mais para britânico. Sim. Questão de dinheiro, herança, família, essa coisa toda. Olha, é claro que no final de semana, né, já no começo dessa semana, aliás, Kleber e Daniel, nós tivemos aí toda uma movimentação quanto a algumas questões políticas, mas, claro, sempre naquele rescaldo de consequências da pandemia. Parece que, digamos assim, o compasso dessa semana toda continua em relação a isso, né? E a gente já abre naturalmente aqui a notícia de frente falando, né, que diante desse caos na saúde, com o aumento de casos de Covid e influenza, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, anunciou nesta segunda-feira que as unidades básicas de saúde terão um horário, né, ampliado, sem ter mais aquela pausa para o horário do almoço. Vamos conferir. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, de 56 anos de idade, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid em 7 de junho do ano passado. A segunda dose em 7 de setembro também de 2020. E agora a dose de reforço, a terceira dose, em 10 de janeiro de 2022. O prefeito aproveitou a oportunidade durante a imunização no auditório do estacionamento da Unic, Universidade de Cuiabá, para lembrar da importância da imunização contra o coronavírus. Determinando que todas as unidades básicas de saúde, são quase 100 aqui em Cuiabá, abram das 7 da manhã às 17 horas, inclusive atendo no horário de almoço. Nesse decreto eu estou dando poderes ao secretário de saúde para que ele possa não só suspender as férias de servidores, se for o caso, se houver necessidade, e também como determinar a abertura das unidades básicas de saúde também nos finais de semana. O prefeito de Cuiabá falou sobre a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade. Para Emanuel Pinheiro, é preciso uma regra. A vacinação tem que vir acompanhada dos pais. Então isso é um pressuposto. Se vier acompanhada dos pais, será vacinada, será imunizada. Agora não podemos compulsoriamente estar abrindo unidades e estar obrigando aí as crianças a vacinarem. O prefeito de Cuiabá confirma a volta das aulas presenciais na rede municipal de ensino, desde que a situação da pandemia não piore. Com relação às aulas, por enquanto, estão mantidas graças, inclusive, ao sucesso da imunização da população. Entretanto, nós estamos acompanhando, estamos monitorando e essa medida pode se mudar a qualquer momento. Em relação ao carnaval, em março, o prefeito da capital confirma não haverá a festa de Momo neste ano
em Cuiabá. Eu já tinha editado em dezembro, 1º de dezembro, eu já tinha anunciado que o carnaval estava suspenso, entendeu? E continua suspenso, salvo uma mudança muito grande que eu não acredito que haja daqui a 1 mês e meio, né? Menos de 60 dias. E olha, eu já vou ao vivo com o repórter Oliveira Júnior para a gente ter um balanço dessa situação da Covid, né? Porque a preocupação é grande, só aumenta, né? E o Oliveira tem uns números aí para nós das últimas 24 horas em Mato Grosso. Bom dia, Oliveira, bem-vindo. Bom dia, Porto. Bom dia, Kleber. Bom dia, Daniel Petengil. Você que acompanha o programa Notícia de Frente em todo o estado. Olha, a Secretaria Estadual de Saúde notificou 21 mortes e 2.597 novos contágios pela Covid-19 em Mato Grosso. Esses números dizem respeito ao comportamento da doença no estado entre sábado, dia 8, e segunda-feira, dia 10, portanto ontem, poucos dias após a realização das festas de final de ano. Com a explosão de novos casos, Mato Grosso passou a contabilizar 565.246 contágios, sendo que 543.247 ocorrências, as pessoas infectadas se recuperaram, graças a Deus, né? Contudo, outras 14.102 não resistiram às complicações e acabaram morrendo aqui no estado. Vamos ao quadro atual da Secretaria Estadual de Saúde. Neste momento são 357 pacientes internados, com 128 em enfermaria, 75 ocupando leitos públicos, 117 pacientes estão em UTI, 94 leitos públicos. Em monitoramento, 7.293. Os óbitos eu já falei, 14.102. Leitos clínicos disponíveis do SUS, 393. A taxa de ocupação é de 16%. Leitos de UTI disponíveis SUS, 76. A taxa de ocupação é de 54,97%. Esses os dados atualizados da Secretaria Estadual de Saúde, no que diz respeito ao crescimento do número de casos de Covid, que agora se somam também a esta gripe influenza H3N2 para complicar ainda mais, Porto. Exatamente, Oliveira. Obrigado, bom trabalho para você. E olha, Daniel, quando a gente fala de um crescimento, né, dos últimos dias, já chega a quase 55% a ocupação de leitos de UTIs, né? Esse é um termômetro, infelizmente, sempre muito preocupante, porque o avanço foi muito rápido, né? Exatamente. Seria interessante, eu acho que o governo do estado não tem esse detalhamento agora, mas de saber dessas pessoas que estão internadas, né, de quantas, ou das mortes que ocorreram, na verdade, das 21, de quantas são das pessoas não vacinadas, que nacionalmente afirma-se isso, né, que quase a totalidade das pessoas que estão indo a óbito por Covid foram aquelas que não foram vacinadas ainda. E outro detalhe que eu quero chamar a atenção é o número de pessoas em monitoramento, em quarentena, que, se eu não me engano, da quinta ou da sexta, em comparação com o fim de semana, passou de 4.000 para 7.200 pessoas. Ou seja, já dá para ter um parâmetro do avanço da contaminação da Covid aqui no estado, né? Num espaço pequeno, de 1, 2 dias, mais de 3.000 pessoas foram contaminadas e estão em quarentena e monitoramento aí pelo governo do estado. Um dado, Kleber, que a Secretaria de Saúde já adiantou, é de que a cada 100 internados em Mato Grosso hoje em tratamento da Covid, 95 não tomaram vacina. Essa é uma regra básica científica sobre essa situação da própria Covid, né? Uma evidência, né, Porto, para quem ainda tem dúvidas se a vacina é ou não é eficiente, né? Está aí o dado da Secretaria. De cada 100, 95 dos contaminados eram pessoas não imunizadas. Então, se isso não convencer as pessoas a se imunizarem, fica difícil qualquer outro argumento, né? Porque essa é uma evidência muito forte. Chamar a atenção também para o que... primeiro que assim, as autoridades sanitárias já estão tratando o caso como uma nova explosão dos casos de contágio da Covid nessa associação perigosa com a influenza, com a H3N2, que confunde um pouco os sintomas, né? A orientação geral que eles dão tá com sintoma, procura a unidade de saúde. Não fica em casa no chazinho, porque se for Covid, o chazinho não vai ter nenhuma serventia, né?
E também o índice de profissionais de saúde que tem se contaminado também, o que está dificultando um pouco mais os atendimentos, porque as pessoas que nos recepcionam, que atendem, que fazem um atendimento ao público, aos pacientes, também estão precisando ser atendidas. Sim. Então, cria um embaraço extra, José Porto. E, Kleber, só complementando, sobre a questão mundial em relação a quem está vacinado ou não, estão fechando muito cerco, né? Os países da Europa e também de outros continentes como a Austrália. Um caso que chamou muita atenção agora nos últimos dias foi do tenista astro mundial, o Novak Djokovic, que foi participar do Aberto da Austrália e não pôde participar do campeonato porque teve que ficar praticamente detido em um hotel ali na Austrália porque ele decidiu não se vacinar. Isso é uma decisão pessoal do tenista, mas as autoridades australianas não recomendam, não deixam que ele tenha interação, né, com outras pessoas, mesmo sendo um atleta de alto nível, de alto rendimento e também muito famoso, mas ele foi impedido de participar e já estão agora, inclusive as autoridades da Austrália, pensando em extraditar o Novak Djokovic para a Sérvia, onde é o país dele de origem. Você viu a diferença na pronúncia? Sim, origem, né? Apanhamos aqui na semana passada, né? Kleber. Se fosse alemão, eu tinha mais facilidade. Né? Serve o nome do rapaz. Pois é, e esse caso, né? O mais engraçado, para não dizer absurdo, eram pessoas que fazem toda uma confusão, né? Inclusive políticos brasileiros, vários aí, pessoal radical, defendendo, né, que o direito, né, do Djokovic nessa relação aí com a entrada na Austrália. Ou seja, ele conseguiu ontem, inclusive na justiça australiana, o direito, né, de, digamos, entrar no país, mas não está garantida ainda a situação dele. Eu acredito que deve evoluir essa história toda para ele participar da competição, até porque envolve patrocínio, muito dinheiro, tem toda essa história, mas ele conseguiu sair de um hotel que ele estava lá, um pulgueiro, né, que era uma situação caótica, que ele ficou isolado para poder entrar. O que a assessoria do tenista alegou, e ele mesmo até acabou comentando, é que ele teve Covid recentemente, né, e aí vem naquela orientação, né, com o meu histórico de curado da Covid, já criei imunidade, então não preciso de vacina. Só que, na realidade, nós temos aí já algumas variantes, né, do próprio coronavírus, em que não necessariamente só ter a doença você está totalmente imune também. Você pode, né, adquirir uma nova variante, que é o que acontece com várias pessoas, vários colegas que estão, inclusive, afastados do trabalho porque foram contaminados com variantes como a Ômicron, por exemplo, além de outras da Delta que já passou, as pessoas continuam tendo outras contaminações. Então, assim, fica usando uma história toda para, né, digamos, reafirmar uma posição ainda de enfrentamento contra a vacina. E que eu comentei com o Kleber, e a gente falando aqui um dado da Secretaria de Saúde de Mato Grosso, os estados, né, municípios também vêm monitorando isso, a quantidade de doentes hoje nos hospitais internados tem muito a ver com aqueles que não tomaram vacina, ou seja, as pessoas estão adoecendo de Covid justamente por falta, porque não tomou vacina. Quem tomou, Daniel, está numa situação muito melhor. E houve muito essa discussão aqui naquele projeto da Assembleia sobre o passaporte da vacina. Diziam que não, você não pode segregar as pessoas. Mas a partir do momento que, como o tenista, ele toma a decisão de não se vacinar, ele assume o risco e está sujeito a ser segregado mesmo do convívio com a sociedade, né? Além dele, além da Austrália, a Itália, eu estava lendo agora de manhã, a Itália também está restringindo a viagem de não vacinados, eles não podem nem chegar ao aeroporto mais, né? Não vai viajar para nenhum outro lugar. Ou seja, as pessoas, é lógico, existem aqueles casos especiais, por recomendações médicas, que as pessoas não podem se imunizar, se vacinar, mas a maioria, na verdade, que decide por conta própria não se vacinar, elas estão sim sujeitas, correndo risco de serem segregadas do convívio com a sociedade. Agora, Kleber, tem uma dificuldade muito grande aí nessa história toda. O primeiro-ministro espanhol acabou
justamente comentando sobre isso, né? A dificuldade que os gestores, ou seja, os governos têm para fazer algum tipo de monitoramento. Ele defende, inclusive, que seja feito o monitoramento, mas não com essa situação toda acirrada, né? De rastrear o caso, o paciente, onde é que ele está, quarentena, essa coisa toda. Mas, claro, levando aí em consideração que essa variante, a Ômicron, né, que tem um alto nível de contaminação, mas que não seja tão letal quanto a Delta, por exemplo. Mas chegou num ponto agora que as medidas adotadas até hoje e o que já foi feito, parece que já não vale muito para a atualidade. Ou seja, tem que atualizar isso, Kleber. O que fazer perante essa nova fase da pandemia? Consciência é o melhor remédio que a gente pode ter, Porto. Na ausência da consciência, as medidas mais duras possíveis que a lei permitir. Eu sou um defensor, desde o princípio da pandemia, de medidas impositivas em relação à vacinação. Por exemplo, tem que vacinar, quem não for vacinar tem que ser restringido sim. É o caso do tenista, um belo exemplo que as autoridades políticas e administrativas da Austrália deram. Disse, não, o senhor vai ficar aí. A autoridade sanitária disse que o senhor não pode circular, o senhor não vai circular. Sim. Pronto. Ele precisou recorrer à justiça e aí era muito mais fácil ele ter se vacinado. Beleza, onde é que traz aqui uma equipe me vacina? Qual que é o problema? Ele tinha comorbidade? Não. Eu também. E daí? Você acabou de contrair. Toma a vacina para você não contrair de novo. Ou se contrair até para a sua segurança, né? Ninguém quer vacinar as pessoas para prejudicar as pessoas. Eu vi uma frase ontem, assim, para exemplificar esse momento que a gente vive, né, em relação ao Brasil. Fala assim, triste o país em que as pessoas acreditam que arma salva a vida e vacina mata. É o contrário. Você percebe a inversão dos valores? O que mata é a arma e o que salva a vida é o remédio, é a vacina. Mas aqui no Brasil, e não só aqui, vamos ser justos, em boa parte do mundo, né? Tá aí não sei qual é o engajamento político do Novak Djokovic. Muito bem. Né? Como nos ensinou aqui o professor Daniel Petengil, mas não, é uma inversão de valores. Parece que a vacina mata e que a arma não mata. E é o contrário, né? Ainda tem esse agravante de ele ser um ídolo internacional, um ídolo do esporte, um atleta. Sim. Então tem essa questão do exemplo também que ele deixa, né, para os fãs dele. Que é uma coisa. Lá nos Estados Unidos também, na NBA, alguns jogadores de basquete também muito reconhecidos, eles decidiram não tomar vacina e estão tendo problemas com o próprio clube deles, realmente, do time deles. Eles não conseguem viajar, eles não conseguem jogar mais, né? Porque o próprio time falou, não sei o que fazer com vocês, né? Pela postura pessoal, né, desses atletas. Não olhe para cima. Não né? olhe para cima. Assisti ontem, inclusive. E é aquela história, né? Tomou essa decisão, ou seja, é um direito, tá, tudo bem, é um direito, que vai aí, digamos, né, na contramão do que a maioria busca, do que a maioria buscou e continua buscando para se prevenir, né, dos malefeitos aí, dos piores deles da Covid. Agora, existe um preço. O problema que a gente vê, e aqui no nosso estado, isso é muito claro, a pessoa não toma vacina, ela nega a pandemia até hoje e ela se sente especial, ela se sente numa categoria em que ela é melhor do que os demais, inclusive melhor do que aquelas pessoas que perderam, que tiveram suas famílias quase que dizimadas por causa do coronavírus. E ela se sente no direito de falar, não tomo vacina, é assim, não uso máscara e eu que estou certo. Os outros, na realidade, já ouvi até algumas entrevistas de pessoas chamarem, né, quem se protege de otário, tipo assim, o problema é seu que tomou essa vacina, que acreditou nessa conversa fiada, nesse vírus da China, não sei o que lá e tal. A gente fica olhando assim e tem pessoas também que perderam familiares, vítimas da Covid, e até hoje a gente continua nessa história. Ou seja, tem que sair um pouco dessa bolha de política com doença e, de fato, analisar, porque nós não temos outro caminho. Nós temos que continuar encarando essa pandemia, aprender a, digamos, domar esse vírus, porque vai continuar por aí, tem jeito. Nós já estamos na terceira dose, aí, o reforço da vacina,
e possivelmente vai sair uma vacina a cada ano, né? Embora a OMS diz que não tem condições, Kleber, de fazer uma vacina todo ano para a população mundial. Ou seja, é o que você disse, vai ter que ter consciência e saber se cuidar, porque não tem outro caminho não. Olha, vamos falar um pouquinho aqui do que acaba acontecendo também aqui no nosso estado. Ontem, é claro, desde o final de semana, não se falou em outra coisa em relação àquele acidente lá, né, no Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais, quando caiu, né, uma parte, né, da encosta lá e acabou, digamos, desabando sobre as pessoas e muita gente morreu. Aliás, foram 10 vítimas, 10 pessoas, né? Já. É muita gente, porque essas pessoas estavam basicamente em um barco, pessoas da mesma família, muito próximas, e isso acabou gerando aí toda uma discussão evidente e chamando a atenção também para outras situações. Aqui, né, muito próximo a nós, temos uma situação das encostas, né, do paredão ali da Chapada dos Guimarães, né? E só voltando a falar da questão do Capitólio, a gente está com as imagens aí, quando cai, né, um pedaço, né, parece que eram 100 toneladas, né, de rocha, desprendeu e caiu em cima dos barcos ali. Naturalmente que tem aí vários fatores, segundo os especialistas, né? A própria chuva, as ondas que batem nessa parte de baixo, já estava caindo ali as pedras, ou seja, é uma tragédia absurda que aconteceu no final de semana. E, Porto, o que é angustiante nesse vídeo, inclusive dessas pessoas que estão filmando aí de longe, é que elas começam a gritar, sai daí, né? E vê que está caindo. Vê que está rolando caindo muita pedra, né? O pessoal não consegue sair. Até despencar tudo isso, né? Trazendo para a nossa realidade aqui, porque a chuva continua, ou seja, isso aí tem uma série de questões, né? O próprio uso do local, degradação, tem o efeito natural do tempo, né? Ou seja, da chuva, do vento. É normal que isso de alguma maneira caia, talvez não nessa frequência, mas ou nessas condições, né? Do uso turístico dessa história. Enfim, é uma tragédia, porque não dá para imaginar também, né? Ou seja, as pessoas estavam ali curtindo o final de semana, né? Digamos, uma das primeiras férias um pouco mais movimentadas aí por causa da própria pandemia. E ninguém acredita, né, quando vê aquele pedaço de encosta, né, despencando ali, o resultado que ficou com 10 pessoas mortas. Aqui na Chapada dos Guimarães, o que acontece? Destaque no portal Gazeta Digital, onde há uma vistoria, né, foi feita uma vistoria, inclusive, para verificar ali o que já tinha um certo risco, né, no Portão do Inferno, né, que é onde a rodovia faz aquela curvinha ali, e realmente havia essa preocupação de desmoronamento, né? No próprio Portão do Inferno, como também na encosta ali, a rodovia esse tempo atrás chegou até a ser interditada por alguns momentos por causa disso, né? E a capa do jornal A Gazeta também, né, Kleber? Essa questão toda aí, chamando a atenção para essa situação da rodovia de Chapada, que carece de cuidados, né? Comentando isso porque essa rodovia, na realidade, ela não tem permissão para a circulação de veículos de carga, né? Veículos pesados, justamente por causa, né, dessa questão ambiental e de uma série de questões. Só que na prática não vemos isso, parece que a fiscalização não funciona a contento quanto a isso e há esse risco, né, em alguns pontos ali de preservação. Mas olha, de acordo aqui com o portal Gazeta Digital, os órgãos estaduais realizaram na segunda-feira, né, ou seja, ontem, uma vistoria técnica na rodovia MT-251, que liga Cuiabá-Chapada, para verificar a situação dos paredões do Parque Nacional da Chapada. Especialistas apontam que pequenos deslizamentos de terra são normais para o período chuvoso e a população pode trafegar pela via com segurança. A região visitada fica nas proximidades do Portão do Inferno, que é localizado, né, a 45 quilômetros da capital. Quem fez essa vistoria, né, quem participou dessa vistoria aí, foi o Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, de Meio Ambiente, Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros Militar, o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, né, que administra o Parque da Chapada, e a Prefeitura de Chapada dos Guimarães,
um grupo de trabalho integrado pelos participantes da vistoria fará agora um monitoramento constante para a prevenção de acidentes. Agora também não é só isso, né, Kleber? Tem umas mineradoras aí que estão preocupadas, né, com tanta chuva. Nós já tivemos alguns riscos em anos anteriores aqui na região de Poconé, ou seja, complicado, né? Esse manejo ambiental geralmente inadequado, né? Porque, olha, o risco é muito grande, gente. No caso do Portão do Inferno, a gente teve um deslizamento lá agora, em novembro, né? Ficou interditada a pista lá por um dia. E dá medo mesmo, porque a gente passa assim de baixo, né? Parece que estamos entrando debaixo da serra. Fora a encosta ali, você tem um próprio encosta um precipício, do inferno, né? Que ninguém vê, mas que pode engolir a pista. Né? Então ali, eu imagino que seria importante uma obra preventiva mesmo, de, sei lá, um outro caminho, criar uma alternativa ali para evitar uma tragédia aí a qualquer momento, né? Aqui, você me chamou a atenção para a capa do Jornal A Gazeta, a manchete é essa, né? Mas tem uma outra notícia aqui também que eu quero destacar, com a sua permissão, Porto. Por favor. Que eu, inclusive, aqui além do... Né, Portão do Inferno é avaliado após tragédia e mortes em Minas Gerais, mas aqui, essa é a notícia. Preços de combustível caem em Mato Grosso. Ontem eu fui abastecer, ficou quase R$100 mais barato a minha abastecida. Quase 90 centavos mais barato no litro de etanol. Impressionante. Recuou 90 centavos. Quase. Conseguiu perceber essa diferença, então? Eu consegui, porque a hora que eu fui pagar, eu falei, mas você completou? Eu completei. Eu falei, mas tá mais 100 mais barato? Eu falei, não, porque baixou o preço. Falei, aleluia. Excelente notícia para o Aleluia. começo desse ano. Muito bom. Graças a Deus. Ou seja, o consumidor tem que ficar em alerta para saber Permaneça, de fato, né? Quem reduziu o preço, né? E privilegiar até aqueles que já reduziram. Porque tem um pessoal aí que tem a catraca do valor ali, Daniel, parece que ela é meio enguiçada, né? Fica difícil. Quando fala que é para voltar o preço, meu Deus do céu, né? Ela sobe automático, né? Mas para fazer o descer contrário, não é por elevador, não, né? O negócio trava. O preço da gasolina parece que recuou um pouco também, né? Mas alguns centavos apenas, não nesse patamar aí do etanol, né? Que o Kleber destacou. Mas vamos torcer para que continue nessa toada aí, que até fevereiro, março, a gente consiga ter valores mais, né, acessíveis para a população. Bom, gente, eu vou voltar a falar ao vivo aqui com o repórter Oliveira Júnior. Não? Vamos para o intervalo primeiro. Beleza, então. Vamos para o intervalo. Na sequência, a gente volta para conversar com o Oliveira mais sobre outros assuntos. E, claro, vamos com imagens da historiador Rubens de Mendonça, a famosa Avenida do CPA. Parece que já está em um tempo meio nublado, pode chover, mas a princípio está tranquilo o trânsito por ali. Agora são 6 horas e 32 minutos.